Sagrado. Gênesis capítulo de número 41, versículos 50 ao 52 diz o seguinte: antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Meus queridos e amados irmãos, eu quero que os irmãos gravem esses 2 nomes, Manassés e Efraim. O que significa Manassés? Significa esquecer. O que significa Efraim? Significa prosperar. Guarde essa informação, ela vai ser muito importante. Quando nós começamos a ler o texto sagrado e percebemos a história de José, nós vamos perceber que a história de José é marcada por sofrimentos, é marcada por derrotas, mas também é marcada por vitórias. José é o resultado do cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. Para chegarmos no texto em que lemos, precisamos retornar um pouquinho lá no início da história. Para quem não sabe, José tinha apenas 17 anos de idade quando começa a ter alguns sonhos, algumas revelações do que iria acontecer com ele mesmo no futuro. O interessante é que o Senhor concede sonhos a um jovem de apenas 17 anos. O seu primeiro sonho, ele sonha com 12 feixes, sendo que os 11 estavam se curvando diante dele, e ele estava no meio. O segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Os seus irmãos olhavam para ele e pensavam: mas como pode? Iremos nos curvar diante de você, sendo o irmão mais novo, sendo o filho mais novo de nosso pai? Jacó, por sua vez, dizia: poderei eu e sua mãe se curvar diante de você? Só que o mesmo texto também diz que Jacó estava pensando na grande obra que o Senhor tinha na vida daquele jovem. Ele não sabia identificar o que era, mas ele sabia que Deus tinha algo diferente com José. Porque independentemente da idade, se é 10, se é 20, se é 60, se é 100 anos, Deus tem coisa diferente para cada um. Independentemente de qual seja a fase em que nós estamos, Deus tem algo especial para a vida de cada um. Para cada um que está aqui, Deus tem um propósito. Para cada um que está aqui, Deus tem uma chamada. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes, mas todos nós somos convocados para adorar ao Senhor dos Exércitos. O texto sagrado vai nos dizer que José então é vendido pelos seus irmãos. É jogado no poço, é tirado, é vendido, é levado para o Egito. O texto sagrado diz que o Senhor começa a prosperar a casa dos egípcios por conta de José. Só que no meio do caminho, uma mulher muito bonita, se tivesse na época a macumba, iria dizer a pombagira, se apresenta na frente de José, e ela diz: deita-te comigo. Mas ele diz: eu não posso, porque eu preciso ser fiel ao meu Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Independente de qual seja a tentação e os pratos de Satanás, por mais deliciosos que eles sejam, recuse, diga não, não abrace, não caia nas ciladas do inimigo. Porque o que Satanás quer é tirar você do caminho da bênção. A intenção do diabo era derrubar a José por meio daquela mulher, mas ele diz não, e o resultado, ele é jogado na prisão, é esquecido, mas lá na prisão o Senhor o abençoa também, porque independentemente do lugar aonde você esteja, Deus vai te abençoar.
porque não é você, mas é o Deus que você serve, que faz com que as coisas sejam abençoadas. Agora José, na prisão, interpreta 2 sonhos, do copeiro e do padeiro, e ele diz: olha, copeiro, quando você for restituído ao seu cargo, lembra-te de mim. Resultado, ele foi restituído, mas esqueceu de José. Mas ao tempo que o copeiro esquece de José, Deus não se esquece de José. Porque, meus irmãos, por mais que nós estejamos no cativeiro, no calabouço, ninguém não esteja nos vendo, Deus dos altos céus está nos contemplando, está vendo o nosso sofrimento, e Ele irá mover as situações para o nosso favor. Agora José na prisão, esquecido, Deus então dá um sonho para Faraó. O copeiro então se lembra: na prisão tem um hebreu que interpretou o meu sonho, ele pode interpretar o seu. Faraó manda-o chamar. O texto diz que ele põe vestes novas, faz a barba, se apresenta. O rei conta os sonhos, ele interpreta, e Faraó pergunta: será se terá um homem com a sabedoria deste, com uma sabedoria divina, que possa administrar todo o meu reino? A partir de hoje, você, de um prisioneiro, de um escravo, será governador do Egito. Porque independentemente da posição em que nós estejamos agora, Deus tem posição de honra para o seu povo. Deus tem posições maiores e melhores para o seu povo. Eu sei que pode parecer uma pregação coach, mas também nós servimos a um Deus que abençoa os seus filhos, a um Deus que honra os seus filhos. Independentemente da situação, Deus age em favor dos seus filhos. José, você agora é governador. O que você vai fazer? Vou administrar com excelência. O texto diz que José começa a administrar, começa a colher nos 7 anos de fartura. Dá tanta comida, tanta semente que não tem lugar para colocar. José para de contar, perde as contas do tanto de semente que estava dando, estava sendo estocada para os 7 anos de muita fome que teria. Só que antes de acabar o ano de fartura, e aí nós chegamos no texto que nós lemos, diz que a sua esposa lhe concede 2 filhos. O primeiro se chama Manassés, o segundo se chama Efraim. E aqui é muito interessante, porque o versículo de número 51 vai nos dizer: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. O que é o sofrimento nessa passagem? Que sofrimento é esse que o autor está se referindo? Sofrimento aqui no hebraico é amal, que também significa trabalho. Ele está dizendo: José, agora o seu filho Manassés representa o esquecimento de todo o seu trabalho que você teve. Só que o esquecimento em que ele está tratando aqui não é um esquecimento de que eu não sei o que aconteceu no passado. Não, é um sofrimento do qual ele está dizendo: eu lembro do que me aconteceu, mas eu sigo avante. O que é isso? E vou aplicar nas nossas vidas. Muitas vezes as pessoas estão vivendo o presente olhando para o seu passado, estão olhando para trás e projetando o seu futuro, quando na verdade o Senhor está nos dizendo: esqueça do seu passado, esqueça do seu sofrimento, porque eu, Deus Todo-Poderoso, tenho grandes coisas para oferecer na sua vida. Eu tenho
tenho coisas grandes para você. Mas primeiro você precisa esquecer. Sofrimento, primeiro, de trabalho que desgasta o corpo. É esse trabalho nosso. Aqui, 8h50, e vocês estão aqui me ouvindo. Todos queriam estar assim como eu, deitado em uma bela cama quentinha, porque está chovendo. Porém nós estamos aqui. O trabalho, o desgaste do trabalho não nos impossibilita de estarmos aqui. Mas trabalho aqui também aponta para um desgaste da mente. Porque José não é um homem de ferro, pelo contrário, José é um ser humano. José é alguém que tem ansiedade. José é alguém que tem preocupação. José é alguém que está jogado na prisão e está se perguntando: eu vou morrer aqui? Porque olhando hoje o texto sagrado, pensamos realmente José é muito forte. Mas José é alguém que está sofrendo na prisão. Talvez a sua situação seja essa. Talvez você esteja sofrendo. Talvez a sua mente está cansada. Talvez a ansiedade tomou conta de você. Talvez você chegou aqui nesse culto já pensando: Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu paro hoje. Mas o ano somente começou. Esse é o mês de nós profetizarmos que o ano de 2026 será diferente. Ah, pregador, mas eu profetizei ano passado. E olha você aqui em 2026 para profetizar novamente que esse ano será o ano da vitória na sua vida. Será o ano em que o Senhor vai manifestar o esquecimento da sua vida pregressa lá do passado, e você vai viver coisas novas da parte do Senhor. O cansaço não vai te parar, a decepção não vai te parar, a ansiedade não vai te parar, porque você tem um Deus todo-poderoso trabalhando em seu favor. Porém, a solução para o nosso sofrimento não é o quanto de dinheiro eu tenho na conta, não são as minhas terapias no psicólogo, não são as minhas consultas diárias, não é a posição que eu exerço, não é o conhecimento que eu tenho. A solução para o meu sofrimento está em Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo de número 7, o versículo 8 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A solução do meu e do seu sofrimento está em Jesus Cristo. Se você chegou aqui ansioso, lance a sua ansiedade aos pés de Jesus Cristo. Eu não vim profetizar casa, carro, eu vim profetizar a paz que excede todo o entendimento. Eu vim profetizar na sua vida paz, tranquilidade e alegria. Eu vim profetizar na sua vida cuidado de Deus no ano de 2026. Pode Satanás se levantar, há um Deus todo-poderoso guerreando em favor da sua igreja. Só quem acredita, levante a mão para adorar a esse Deus. A solução para os nossos problemas está em Jesus Cristo. Mateus capítulo de número 11, o versículo de número 28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Quantas pessoas chegam aqui atribuladas, cansadas, carregadas? O
chefe passou o dia inteiro falando besteira no seu ouvido, te pressionando. Você olha para o meio da sua família e às vezes os filhos não obedecem. Você olha para o seu trabalho, está uma confusão. Você está carregado, carregada de preocupações, de aflições, de tristeza, de angústia, de desespero, de infelicidade. Você está tão preocupada que não consegue parar para adorar a Deus direito. Você anda tão corrida, que você não observa que os seus minutos de oração diminuíram para 5. Está tão corrido a sua vida, que você começou o 1º de janeiro lendo 5 capítulos, mas hoje você esqueceu de ler um versículo. Andamos tão sobrecarregados com as coisas do dia, da vida, do trabalho, da família, que esquecemos de despejar tudo nos pés do Senhor. Porque pensamos, eu vou dar conta. Hoje eu não fiz, mas amanhã eu vou dar conta. Amanhã eu vou chegar naquela empresa chutando a porta, e Ele que vai me ouvir. Amanhã eu vou dar um grito mais alto com o menino para ele me obedecer. Amanhã eu vou pegar um empréstimo e vou pagar as minhas dívidas. Confia em você mesmo. Mas Deus nesta noite está dizendo: pare de levar a carga sozinho. Pare de carregar esse fardo sozinho. Pare de levar as preocupações sozinha. Pare de levar a ansiedade sozinha. Pare de levar a depressão, o desespero sozinho. É o Jesus Todo-Poderoso a quem nós servimos, que está dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta noite é uma noite de alívio, é uma noite de descanso, é uma noite em que você vai sair daqui mais leve, porque Deus, o Todo-Poderoso, irá levar sobre ele as suas preocupações. Manassés é aquele que não fica preso ao passado, ele lembra, mas vive o presente. Manassés é aquele pelo qual José diz: eu sofri, eu fui excluído, mas eu esqueço de tudo isso, porque eu tenho uma nova história para viver. Eu não sei como foi o seu 2025, mas Deus tem uma nova história para você. Deus quer escrever uma nova história na tua vida. Deus quer te dar coisas grandes e maiores. Deus quer fazer coisas grandes na tua vida, mas por conta das situações você parece que Deus não vai fazer. Mas Deus é muito maior que o seu problema. Nessa noite, esqueça do seu passado e viva o seu presente. Viva a nova história que o Senhor tem para a sua vida. Parte 2 do versículo 51, ele diz: e toda a casa de meu pai. Pai, no hebraico, Abba, tem vários significados: protetor, descendência, originalidade, mas eu quero usar um que é fonte e origem de alguma prática. Por que ele está dizendo lá, e de toda a casa de meu pai? Porque é a origem dele, é a fonte dele. Porém Gênesis 37:4 diz que os seus irmãos o odiavam, tinham inveja. Opa, a fonte desse rapaz é de ódio. A fonte de José é desprezo.
A fonte de José é exclusão. De onde José sai, ele não tem crédito. De onde José sai, ele não tem honra. Essa é a origem dele. Mas a origem de José não determina o futuro e o propósito que Deus tem na vida de José. Eu não sei qual é a tua origem, se é de fracasso, de derrota, de exclusão, de desonra, mas eu sei qual é o teu futuro, que é no céu de glória, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. A origem de José não determina o seu futuro, não determina o seu destino. Você pode ter passado tudo nessa vida, mas não vai determinar o destino. Isso não determina aquilo que Deus tem para você. Abra um parêntese para ir para o encerramento. Quem olha para mim hoje, pensa que sempre foi assim. Olham o meu Instagram e vejam eu falando bonitinho de teologia. Mas a minha origem é de família dizendo: vai terminar igual o pai no presídio, vai terminar igual a mãe largada, vai terminar igual os tios roubando. Mas o Senhor diz: meu filho, a sua origem pode ter sido péssima, mas o propósito e o destino da sua vida que eu tenho é diferente. Deus tem um destino para a sua vida. E o destino que Deus tem para a sua vida é grande, é maravilhoso, é poderoso. O que Deus irá fazer na tua vida nesse ano, você vai olhar para trás e vai dizer: realmente preciso me esquecer do meu passado, porque grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida nesse ano. O ano de 2025 foi um ano de fracasso, de derrota, de exclusão, mas o ano de 2026 será o ano da honra, será o ano da colheita, será o ano da prosperidade. Levante a sua mão, porque eu vou profetizar na sua vida. Aquilo que falaram ao teu respeito em 2025 não vai se concretizar. Por quê? Porque Deus tem coisas grandes e maiores para o seu povo. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Nem sempre na casa do Pai terão pessoas para nos apoiar. É uma triste realidade. Nem sempre na casa do Pai terão pessoas para nos abraçar, cantor. Nem sempre na casa do Pai terão pessoas para nos amar. Nem sempre na casa do Pai terão pessoas para bater nas nossas costas e dizer: você é o cara, você vai chegar. Exemplo: Ana. Eucana olhava: minha filha, você é estéril. Penina olhava para Ana e dizia: você nunca vai ter filho. A humilhava. Mas Ana está todo o tempo no templo, todos os anos, mas continua sendo humilhada dentro do templo. Davi foi esquecido pelo pai. O profeta perguntou: são todos esses os teus filhos? E Jessé responde: ainda tenho mais novo, mas está no pasto, manda-o chamar. Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O próprio Cristo não foi amado. Só que é dentro da casa do Pai, aonde tem humilhação, exclusão, que Ana, o texto diz, Deus se lembrou de Ana e lhe concedeu a Samuel.
Foi na casa do Pai que Deus disse: Davi será o homem segundo o meu coração. Foi na casa do Pai que Deus deu um nome a Jesus, que está acima de todo nome. Independentemente da sua origem, Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Independentemente da fonte, independentemente da exclusão, Deus tem lugar de honra para a sua igreja. Deus tem lugar de honra. Não importa qual é a minha origem, não importa de onde eu venho, o que importa é o que eu estou fazendo. O que importa é se eu estou vivendo a vontade do Senhor. Deixa eu correr. Versículo de número 52. O texto diz: Deus me fez prosperar na terra que tenho sofrido. Perceba, Manassés significa esquecer. Efraim significa prosperar. Prosperar também quer dizer dar frutos, ser frutífero, aumentar, crescer, abundância. Ora, a pergunta é clara. Deus me fez prosperar. Se a gente fosse trocar, seria: Deus me fez dar frutos. Deus me fez ser frutífero. A pergunta é, na lógica humana seria: eu pego uma semente, eu planto, eu rego, ela nasce, cresce, dá fruto e morre. Essa é a lógica humana. Mas a lógica de Deus é totalmente diferente, porque Ele está dizendo: Deus me fez prosperar. A lógica de Deus é: eu, o próprio Deus, te planto no Egito, e a matéria-prima que eu vou usar para você crescer se chama sofrimento. Isso aqui é maravilhoso, porque elimina completamente a ideia de que evangelho e que vida cristã é algo perfeito. Olhamos para o texto de José e pensamos: meu Deus, essa história é muito bacana para profetizar sobre prosperidade. Só que a semente da prosperidade de José é o sofrimento. Quer ser próspero? Primeiro você vai sofrer. Primeiro você vai ser plantado no Egito. Você vai ser regado com calúnia. Você vai ser jogado no calabouço. Ninguém vai acreditar em você, porque você ainda é um pequeno, esquecido no anonimato. Só que o Deus que planta José no Egito, rega com sofrimento, é o mesmo Deus que faz José nascer. Como assim? Ele começa a nascer interpretando os sonhos do copeiro e do padeiro. Ele pega mais uma forma, interpretando os sonhos de Faraó. E agora, cadê a hora do fruto? Ele vai começar a governar. Ele vai começar a administrar. O que é isso? Ele começa com sofrimento, mas termina sendo governador, termina prosperando e dando fruto. Meu querido e meu amado irmão, Deus vai te prosperar, mas a semente da prosperidade se chama sofrimento. Quebrou, glória a Deus. Por quê? Porque ninguém gosta de sofrer. Porque ninguém gosta de chorar. Porque ninguém gosta de dobrar os joelhos e se sentir humilhado. Porque nós não gostamos de ser esquecido. Queremos sempre estar em evidência. Mas José é aquele que foi esquecido na prisão. Eu quero dizer algo da parte de Deus para a sua vida. O tempo do esquecimento na sua vida
está prestes a acabar. Deus vai honrar você. Deus vai restaurar aquilo que foi destruído. Deus vai entrar dentro da tua família e vai restaurar. Aleluia. Deus vai entrar no teu casamento e vai restaurar. Deus vai entrar na tua família, no teu ministério. Deus vai entrar dentro da tua casa. Deus vai entrar dentro da tua empresa. Ele vai começar a restaurar, porque o tempo da humilhação na sua vida se finda hoje. Deus não precisa de nenhum meio para te abençoar. Ele te abençoa da forma que Ele quer, quando Ele quer. Lá no final do texto vai dizer: Efraim achegou-se com seu irmão Manassés e seu pai José aos pés de Jacó. Jacó estava sentado na cama. O texto diz que José pega a mão esquerda, põe sobre a cabeça de Efraim, a mão direita põe sobre a cabeça de Manassés, por Manassés ser o primogênito. E logo aquele que põe a mão direita seria mais abençoado. Só que Jacó inverte. O texto diz que ele cruza os braços, põe a mão direita na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés, dizendo: Manassés será abençoado, mas Efraim terá dupla honra. Manassés é esquecimento, mas Efraim é prosperidade. Efraim é o mais novo, mas é o que vai ser o maior. Mas o fato dele colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim estar apontando para algo muito maior. O que? Jesus Cristo é aquele que está sentado à direita de Deus, e é aquele que em breve irá se manifestar. Era chorabas. Jesus está sentado à direita de Deus, e em breve Ele irá se manifestar. O tempo de Manassés sobre a tua vida finda-se hoje. Deus tem um tempo de Efraim para a sua igreja. Deus tem um tempo de Efraim para você. Com a permissão do pastor, fique de pé em nome de Jesus. Algum irmão prepara um louvor. Eu tenho poucos minutos. O ano é 2026, o mês é janeiro, é o mesmo, mas o tema é janeiro profético. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos nessa noite. Hoje é 8 de janeiro de 2026. E você chegou aqui pensando no seu passado, pensando na sua vida de 2025. Mas o que Deus tem para fazer na sua vida esse ano é coisas grandes. O tempo de Manassés acabou na tua vida. O tempo do sofrimento acabou na tua história. O tempo do esquecimento acabou na tua história. Chegou o tempo de Efraim. Chegou o tempo da prosperidade. Chegou o tempo da abundância. Chegou o tempo da restauração. Chegou o tempo de coisas novas. Chegou o tempo de Deus
sobre a tua história, sobre a tua vida. A tua casa não será mais a mesma. Você vai parar de falar filhinho e vai começar a falar filho. Vai parar de falar carrinho e começar a falar carro. Casinha vai se chamar mansão, porque Deus tem coisas grandes para o seu povo. Acabou o tempo de Manassés. Glorifica, porque chegou Efraim, chegou Efraim, chegou Efraim, chegou Efraim.